Irmãos, bom dia, paz e graça. Vamos dar início a este momento de culto e adoração ao Rei dos Reis, nesta manhã fria de domingo. Aleluia. Tá fria aí, Adilson? Glória a Deus. O Salmo 136, ele vai ter no primeiro verso uma palavra ali que talvez esteja diferente nas versões, mas ele diz: louvem ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Em algumas versões está: e a sua misericórdia dura para sempre. O amor e a misericórdia são palavras sinônimas neste verso, porque eles têm o mesmo significado de misericórdia, de amor. E a instrução do salmista para nós é louvar o Senhor. Quando a gente louva a Deus, quando a gente louva algo que a gente tem o coração naquilo, é porque nós o amamos, é porque nós reconhecemos a sua grandeza, é porque nós reconhecemos a nossa dependência dele. Então, que a gente possa pensar nisso nesta manhã, de ter o nosso coração entregue a louvar ao Senhor. Amém? Que nós possamos, durante todo este momento que estaremos juntos aqui, estar com o coração entronizando quem Ele é, exaltando quem Ele é. Que nós possamos pensar no seu amor, na sua misericórdia, que se renovou em nossas vidas neste dia de hoje, e possamos adorá-lo. O propósito é que a gente ame a Deus. Amém? Amém. Que nós possamos pensar em quem Deus é, pensar na sua grandeza, pensar na sua justiça, pensar na sua glória, pensar em tudo que Ele é digno de louvor e poder adorá-lo. Seja no momento de cântico, nos momentos de oração, em todos os momentos que nós teremos aqui em comunhão, que nós possamos adorar e exaltar ao nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, vamos pedir a Deus para nos abençoar aqui nesta manhã e também nesta noite, para quem acompanha o culto, e que Ele seja exaltado em nome de Jesus. Pai eterno, nós estamos reunidos aqui como igreja do Senhor, e a Tua palavra diz que nós devemos louvar ao Senhor. E quando a gente pensa e estuda sobre isso, nós contemplamos não somente os homens, mas toda a criação exaltando quem Tu és. Ó Deus, os santos anjos, os querubins, serafins, os seres viventes, todos diante de Ti proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Tua palavra diz que toda a terra está cheia da Tua glória. E nós queremos, ó Pai, Te exaltar nesta manhã, confessando-Te a Ti o nosso pecado, confessando ao Senhor a nossa dependência de Ti, confessando que Tu és Rei e nós somos Seus súditos. Nós estamos aqui para Te servir, para Te adorar, porque Tu és um Deus bom. Aleluia. E o Teu amor, a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, por causa deste amor, por causa dessa misericórdia, por causa do feito de Jesus Cristo, nós queremos chegar diante da Tua presença, clamando ao Senhor perdão por nossos pecados, por nossas falhas, por nossas iniquidades. Lave, ó Deus, as nossas vestes com o sangue precioso de Cristo, torne elas brancas, alvas como a neve, pois assim diz a Tua palavra, Pai. Ó Deus, prepare os nossos corações, que o Espírito Santo nos trate aqui nesta manhã, nos faça amar, nos faça olhar para Jesus, Amém, Jesus, como o bem mais precioso que nós podemos ter nessa vida. Aleluia, Jesus. Que nós possamos Te amar nesta manhã, adorá-lo, exaltá-lo, ó Pai, seja através dos cânticos e orações, da reflexão, ó Deus, da palavra, de tudo aquilo que o Senhor tem a nos dar nesta manhã. Abençoe a todos aqueles que estarão aqui, aqueles que não podem ainda estar aqui, aqueles que estão sentindo falta da comunhão dos santos, aqueles que estão carentes da Tua presença e da reunião, ó Deus, com os irmãos, que o Senhor os console, os conforte, ó Pai. Mas nos abençoe nesta manhã, nos ajude, Senhor, a estarmos
perseverantes na fé. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Um privilégio estarmos aqui nessa manhã, né? Frio, esse frio abençoado aí, né? Nessa manhã o Senhor, Ele já te esperava aqui. Você que está na sua casa, aí à noite, né? O Senhor, Ele merece ser adorado, exaltado, e nós vamos louvar o Senhor, como foi dito aqui. Bom é louvar e render louvores ao nome do Senhor. Eu te convido a se entregar de todo o seu coração, né? Nós vamos adorar o Senhor com as canções, e é curioso como que a Bíblia, por vezes, ela compara a igreja a uma noiva, né? E Cristo é um noivo, né? Porque é isso que vai acontecer conosco. Nós vamos encontrar um dia com o nosso Salvador, né? Esse é o nosso maior anseio. Uma noiva, o maior anseio dela é esse. É aquele dia que ela vai se encontrar, que ela vai se casar, né? Muitas coisas vão acontecendo, mas sempre ela está com aquele foco. E assim somos nós como igreja. O nosso foco é estar com Cristo. Que nessa manhã o seu coração seja tomado por isso, por essa alegria, por essa certeza, que você adore o Senhor. Amém? O Espírito Santo nos enche nessa manhã com a presença santa dEle. Se entregue ao Senhor. Enquanto você adora, o Senhor, Ele fala ao teu coração. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Aleluia. Pois o amor não se compra, nem se merece. Verdade. Eu quero conhecer Jesus. Declare. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele.
achados do Senhor. Grande é o Senhor, aleluia. Amém, glória a Deus. Vamos continuar adorando nosso Senhor de todo o nosso coração, aleluia.
jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Cear com ele, ao seu amor vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Um breve momento antes da gente ouvir a palavra de Deus. O livro de Isaías, capítulo 65. Não precisa abrir, não. É só um versículo, só para a gente introduzir. Tá? O livro de Isaías, capítulo 65, versículo 24, diz assim: Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. Amém? Lembrem do contexto um pouco de Isaías, né? O povo de Judá, o povo sofrendo ali o juízo de Deus, o exílio que viria, né? Isaías pregando sobre o arrependimento para aquele povo, e no final do capítulo, Deus traz a eles uma esperança de uma nova aliança, algo que ele reconstruiria com o seu povo, né? E ele deixa essa mensagem: e eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando as suas necessidades, eu responderei às suas orações. Maravilhoso isso, né? A gente entender que Deus escuta a oração do seu povo. A certeza que nós temos é que Deus escuta as orações da sua igreja. E isso não foi qualquer um que falou, foi o próprio Deus que falou. Que ele responderia às orações antes mesmo que o povo tivesse ainda falado, ainda orado. Você sabe por que disso? Porque Deus conhece o que se passa dentro de nós. Deus conhece as nossas necessidades. Deus conhece as nossas dores, as nossas angústias. Deus conhece tudo que estamos vivendo dentro de nós.
E antes mesmo de nós conseguirmos colocar isso em palavras diante dele, antes mesmo de nós conseguirmos clamar a ele pelas nossas necessidades, a promessa que ele fez é que ele responderia às nossas orações. Isso é algo que nos faz refletir, que se as promessas dele são que ele responderia às nossas orações, o porquê que nós oramos tão pouco? O porquê que nós perdemos tempo em meio de tanta angústia, tanta dor, tanta necessidade que nós temos? Nós perdemos o nosso tempo fazendo tantas outras coisas e não orando a Deus, e não elevando a Ele a nossa voz, que seja através de um suspiro, que seja através de uma lágrima. Muitas vezes nós não precisamos falar a Deus. Quando a gente se derrama diante dele, ele já escuta, ele já sabe o que está dentro do nosso coração, seja de necessidade, seja de dor, seja de mágoa. E nós, como igreja de Cristo, nós temos esse privilégio de Deus ouvir as nossas orações, porque Ele disse que ouviria a oração do seu povo. E nós estamos vivendo um tempo onde todos, inevitavelmente, todos nós estamos fragilizados com alguma coisa. O nosso emocional, o nosso físico, as relações dentro de casa, filho, marido, mãe, pai, todos nós estamos abalados por alguma forma, porque esse meio que nós estamos vivendo, essa pandemia, mexeu com todos nós, e o nosso emocional está debilitado. Nós estamos passando por diversas coisas, às vezes nós estamos rindo por fora, alegres, mas por dentro o coração chora. E você que está acompanhando a nossa transmissão, pode estar vivendo um tempo desse, pode estar vivendo uma dor dessa, mas a palavra de Deus para nós essa manhã é: se derrame diante de Deus, ore a Deus, clame por esse renovo físico, esse renovo mental e esse renovo emocional. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, nós não sabemos como vai ficar as situações, as nossas vidas pós-pandemia, mas nós temos duas certezas disso, e é isso que eu queria tentar trazer à nossa mente, né, nessa manhã, para você que nos acompanha nessa noite. A primeira certeza é que Deus está no controle de todas essas coisas. E não foi alguém que disse isso, foi o próprio Deus revelado na sua palavra. E Ele é o Deus soberano que governa todas as coisas. Todas. Não esqueça disso, povo de Deus. O Deus a quem servimos, o Deus a quem cantamos, o Deus a quem louvamos, o Deus a quem exaltamos e glorificamos, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E Ele governa todas as coisas. Uma folha não cai de uma árvore se não for pela sua vontade. E a segunda certeza que nós temos é que Ele escuta a oração da sua igreja. Muitas vezes a gente pode estar orando e achando que Deus não está ouvindo e que não está respondendo às nossas orações. Às vezes, os momentos de dor, de angústia, a falta de paz interior, ela não passa, ela não cessa. Às vezes, problemas no relacionamento, problemas emocionalmente falando, problemas às vezes que podem afetar a nossa fé. Essa sensação pode não passar, mas eu quero te encorajar hoje em nome de Jesus, que não pare de orar,
porque Deus escuta as orações da sua igreja. Ele escuta a oração do seu povo. E por mais que às vezes você não tenha vontade de orar, se derrame diante de Deus. Às vezes as suas lágrimas podem orar. Nós não sabemos orar, é o que a palavra de Deus diz, mas é o Espírito Santo que intercede por nós. Eu queria te convidar você fechar os seus olhos, né? Se derramar diante de Deus. Às vezes nós não temos oportunidade disso em casa, falta-nos coragem, falta-nos tempo, falta-nos oportunidade. Às vezes a desculpa nos faz faltar, mas nós, como igreja de Cristo nessa manhã, nós temos a certeza que Deus escuta as nossas orações. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te rendemos graça, porque mais uma vez temos a certeza, Senhor, que o Senhor te derramou as suas misericórdias sobre nós nessa manhã. Nós estamos, Senhor, reunidos como a igreja do Teu Filho Jesus, como a noiva do Teu Filho que aguarda o seu retorno glorioso. E pela Tua palavra, Senhor, nós temos a certeza que o Senhor inclina os Teus ouvidos a nós, e que todas as nossas orações, até mesmo aquelas que não saem em palavras, elas são ouvidas e respondidas, porque o Teu amor é maior que todas as coisas. Ouve, Senhor, Tu nessa manhã a oração da Tua igreja. Ouve, Senhor, a oração da Tua igreja que clama pelos quatro cantos dessa terra. Nós estamos passando tempos difíceis, Pai. Nós estamos angustiados, nós às vezes nos sentimos desamparados e perdidos. Nós às vezes sentimos uma solidão, a falta de paz, que é causada por uma tribulação que pode roubar até mesmo a nossa esperança. Mas nós clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em nome do Teu Filho Jesus que morreu naquela cruz, que o Senhor possa nos convencer, que o Senhor possa nos renovar, que o Senhor possa nos avivar nessa manhã e nos dar a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Teu amor excede todo o nosso entendimento. Aviva, Senhor, a Tua igreja a ser renovada pela Tua palavra dia após dia, e que todo cansaço físico, que todo cansaço espiritual, que toda tribulação emocional desses tempos possam ser renovados pela Tua paz, possam ser renovados pelo amor de Cristo naquela cruz, em pagar pelos nossos pecados e nos garantir a esperança da vida eterna. Cura, Senhor, os corações que estão chorando. Cura, Senhor, aqueles que choram por dentro, por alguma mágoa, por alguma dor, por alguma angústia e às vezes pela incerteza dos dias. Mas aviva-nos, Senhor, a nos derramar diante de Ti e sermos fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Aviva, Senhor, a nossa mente a cada manhã a depositar somente em Ti a nossa esperança. Nós somos frágeis e pecadores, Senhor. Nós carecemos da Tua misericórdia. A Tua igreja, Pai, é falha, é negligente. Mas diante do Teu amor e da Tua graça, nós podemos ser avivados pelo Teu Espírito Santo. Cura, Senhor, as nossas dores, cura, Senhor, o nosso cansaço emocional, revigora aquele que está fraco, dê força àquele que está abatido e dê esperança àquele que possa ter perdido a fé. Aviva, Senhor, as nossas famílias, que o Senhor possa colocar a paz dentro da nossa casa, e que a Tua palavra seja o nosso alimento, e que o Teu Espírito Santo possa nos convencer nessa manhã que nós precisamos somente de Ti, e que o Teu Espírito Santo possa avivar a cada coração
aqui nessa manhã, a todos que nos escutam, a todas as famílias alcançadas pelo Teu santo Evangelho, que Cristo é tudo o que precisamos para a nossa vida. Aviva, Senhor, a Tua igreja. Ouve, Senhor, as nossas orações. Cura, Senhor, as nossas dores e enxuga as nossas lágrimas pelo Teu grande e eterno amor. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém? Bom dia. Boa noite. Paz seja com todos. Deus é bom, não é, irmãos? Amém? Deus é bom? Você está feliz esta manhã? Que bom, que bom. Glória a Deus. Quando a gente gosta muito de uma música, uma banda, digamos assim, eu já devo ter feito algo parecido, mas não igual a alguns conhecidos que viajaram, por exemplo, para os Estados Unidos para participar de show, porque tem condições também, né? Claro. Para participar de shows de bandas que eles gostam. E às vezes quando a gente olha aqui no Brasil, por exemplo, fulano vai cantar, aí daqui um mês tem gente lá na fila para comprar, não às vezes comprar o ingresso, já está com o ingresso, né, mas para entrar e ficar ali mais perto do seu ídolo, né? Eu sei que falar ídolo, olha como é coisa, né? É complexo. Tem gente que fala ídolo, ele é meu ídolo, né? É um termo assim, às vezes carinhoso, né? Para nós já soa como algo afrontoso, né? Porque nós combatemos os ídolos dos nossos corações, né? E aí, assim, a gente vê as pessoas fazendo essas coisas e, às vezes, sabe o que a gente corre o risco? É do momento em que nós estamos reunidos como igreja, desconsiderar a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que nós somos aqui falhos, sabe? O Denilson, que somos os que praticamente sempre estamos trazendo aqui uma palavra, a gente sabe das nossas limitações, da nossa fraqueza, da nossa incapacidade, e corre-se um risco, né, de repente vocês olharem para nós e tratar o momento da pregação da palavra de Deus como uma mensagem minha ou Denilson, né, para vocês. Só que a gente não pode esquecer que nós estamos lendo a palavra de Deus e pregando sobre a palavra de Deus. Às vezes de forma bem expositiva, explicando um texto e trazendo no final uma aplicação. Às vezes trazendo um tema em que foi escrito aquela carta, expondo sobre aquele tema também para edificação. E aí corre-se um risco de, às vezes, olhar, né, para cá e pensar, tá bom, vou ali ouvir, né, vou ouvir agora aqui que os irmãos ali têm a me dizer. E esquecer que a palavra de Deus nós devemos considerar como o próprio Deus falando conosco. Sabe assim, quando você ouve uma palavra e você sai assim, hoje Jesus falou ao meu coração? E às vezes as pessoas podem pensar assim, Deus não tem falado comigo, Deus não fala mais comigo. Gente, talvez porque você não congrega, né? Ou talvez porque você também não tem condições lá de abrir um canal lá no YouTube, ou seja, algum lugar, e ouvir uma mensagem, porque toda vez que a palavra está sendo pregada ali, é Deus falando conosco. Amém? E se a gente perde isso, a gente perdeu o grande sentido, praticamente, da gente também estar reunido como igreja para adorá-lo e entender que Deus está falando conosco naquele momento. Então a gente vê as pessoas viajando, ficando horas na fila, pagando, gastando, né, seus dinheiros, seus tempos, por conta de música, por conta de alguma apresentação, e às vezes a gente vai perdendo o interesse, né, daquilo que Deus
o próprio Deus pode estar falando no nosso coração. Não deixe que isso aconteça. Amém? Às vezes alguma pessoa fala assim, mas é porque o irmão, né? O irmão prega de forma que eu não entendo, ou então não dá tantos pulos, não me faz rir, etc. O problema não está no pregador. O vaso, na verdade, nunca é o objeto, vamos dizer assim. Deus só usa o objeto. O que está, na verdade, ali é a mensagem, né? A Bíblia relata, ilustra que é um vaso, mas aquilo que está dentro do vaso, que é o poderoso, e o que está dentro do vaso nesse momento, é claro, é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Tem pessoas que saem, às vezes falam assim, nossa, Deus falou comigo, irmão. Né? Alguém procura depois, manda uma mensagem e fala assim, nossa, como Deus me exortou, como Deus me instruiu. De repente a mesma pessoa ouviu a mesma mensagem e falou assim, eu não vi nada. Nós devemos tomar cuidado quando o nosso coração está tão endurecido assim, ao ponto de, mas só mais um momento. Só mais um momento da minha vida na igreja. A gente deve considerar o que Deus fala conosco. Amém? Nós vamos falar hoje aqui sobre o amor ágape de Deus. E para isso eu vou usar aquele versículo, né, aquela passagem bem conhecida em 1 Coríntios, capítulo 13. Então abram aí as suas Bíblias, porque eu mandei para Denilson ali os textos. Eu mandei, ele falou assim, eu achei que aquilo lá era um estudo que você tinha me compartilhado. Aí eu falei assim, então é bom que os irmãos vão manusear aí a Bíblia, até porque nós também não podemos perder esse hábito, né? Daqui a pouco você está lá na festa da família lá e alguém traz uma Bíblia e fala assim, irmão, lê para nós aí, abre aí para nós aí Sonfonias e lê. Você... Meu Deus do céu. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13. Diz assim, versículo 1: Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Amém? Antes da gente dar início, vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, lida aqui esta manhã. Obrigado a Deus pela oportunidade de podermos compartilhar a grandeza de quem Tu és. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã, fale aos nossos corações, nos faz valorizar, ó Deus, aquilo que o Senhor nos dá. E em nome de Jesus, Pai, glorifica Teu Filho aqui neste momento. Fale aos corações, ó Deus, abençoe as nossas vidas, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu confirmar se eu coloquei aqui. Ficando velho, acabei de colocar o trem, já esqueci. Irmãos, esse texto, né, ele vai iniciar com uma chamada, no português, né, é uma hipérbole, né? Sabe o que é uma hipérbole? É um exemplo assim exagerado. Sabe quando você fala uma coisa assim exagerada, né? Você quer demonstrar assim que aquilo assim não tem condições de acontecer, mas para você demonstrar o que algo representa, você faz esta comparação. É o que Paulo usou aqui para escrever uma igreja que ele, né, juntamente ali com
com Apolo, né? Ou seja, eles plantaram aquela igreja, e aquela igreja era conhecida, né, digamos assim, naquela região, ao ponto que nós já fizemos alguns estudos sobre ela, né? Nós já falamos sobre alguns detalhes dela, e como que este conteúdo pode fazer com que a gente hoje aqui aprenda um pouco, alguma coisa, para nós, para a nossa vida, para a nossa família, ou seja, para o nosso relacionamento. É interessante quando ele começa ali dizendo assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, então se eu não tivesse amor, de nada isso vai valer. E é interessante, né, que quando ele fala sobre isso, é lógico que para nós já é uma diferenciação, que ele está falando, olha, a língua dos homens, qual que é a língua dos homens? É claro que ele está falando sobre o dom de línguas, né? Aquele dom que a gente vê manifesto ali em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, sobre os discípulos, e os capacita a falar em outras línguas daquelas pessoas que estavam ali falando sobre as grandezas de Deus. Né? A gente não faria sentido a língua dos homens, a própria língua, né? Porque ele fala. Né? Mas assim, ainda que eu faça a língua dos homens, que é essa língua, no caso, o dom de línguas, ou a língua dos anjos, né? Do qual a gente também não tem na Bíblia nada exemplificando que eles têm uma língua própria, né? Ou seja, ele está dando um exemplo, né? E por muito tempo, muitas pessoas usaram essa passagem para falar assim, olha, o dom de línguas, né? Quando a gente fala em línguas, nós estamos falando a língua dos anjos, né? E não quer dizer isso. Ele está fazendo um exemplo. Se eu tivesse essa capacidade, ainda que eu pudesse falar, e é fato que a gente deve lembrar, no capítulo 13 ele está fazendo uma continuação, ou seja, daquilo que ele estava escrevendo desde o capítulo 11, né? Então, do 11 até o 14, ele está falando sobre dons. No 11, ele vai falar, inclusive, sobre algo que é maravilhoso e que nós realizamos aqui uma vez por mês, que é a ceia do Senhor. Né? Mas aqui ele está falando, ainda que eu tivesse essa condição, se eu não tivesse amor, isso não teria nenhum valor. E às vezes a gente pode pensar que, eu falo em línguas, né? Então eu sou cheio, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Porque eu estou dizendo, se for falar em línguas, você pode escrever essa língua. Se não tiver amor, isso não tem valor nenhum. Afinal, conforme a gente vê ali no capítulo 2, né, de Atos, quando o dom é derramado, isso realmente foi algo maravilhoso. Né, o dom que Deus concedeu a homens iletrados, pescadores, né, agricultores, pessoas ali sem nenhum wizard, né? Number one, nenhum curso desse que nós temos hoje disponíveis, né? E eles estavam falando nas línguas dos nativos. Se tivesse algum de nós lá, teria alguém lá, um judeu, imagina um judeu falando em português, né, sobre a glória de Deus, você estaria perplexo. Né? E é o que aconteceu ali. E ele está querendo falar sobre isso. Se não tiver amor, de nada isso vai valer. E hoje, quando a gente pega essa passagem que nós lemos aqui, o que a gente observa? Que ela é utilizada das mais formas possíveis, das mais variadas formas. A gente tem uma canção, Renato Russo, né, da Legião Urbana, ele canta, né, uma canção usando essa passagem. Né? Ainda... É bonito, o cara cantava bem, né? E a gente fica assim, poxa, que legal, que bênção, né? Será? Legal. Que legal, né? E a gente, não somente na canção ali da Legião Urbana, né? A gente observa 1 Coríntios 13, essa passagem assim, em convite de casamento, né? Em muito dos casamentos também que eu já fui em muitos casamentos. As passagens que mais eu presenciei foi a Casa na Areia e na Rocha, né? Ou seja, o
pastor lá prega para os noivos, né, de casamento, você deve construir sua casa na rocha, né? E essa passagem aqui também é muito utilizada, né, para falar sobre o amor. Então, quando a gente olha para um texto como esse, a gente está achando o seguinte: olha, é uma passagem romântica, não é? Se você quiser agradar alguém, né, o seu cônjuge, seu marido, seu namorado, sua esposa, você vai e escreve aí essas passagens, né? Você coloca lá o último versículo do capítulo, né? Ou seja, tem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deste é o amor, né? A pessoa fala assim, nossa, vai ficar impactada, assim, como você é romântico, né? Como você é uma pessoa maravilhosa, assim, porque nós aprendemos que essa passagem é uma passagem romântica, é ou não é? Quando fala do amor, quando você quer falar do amor, se você estiver em algum lugar, alguém fala assim, fala um texto aí de amor para nós aí, você já vai lá para 1 Coríntios 13, né? Está falando de amor, então é fácil. Só que, o que acontece? Nós estamos, neste momento, desconsiderando o quê? O contexto da carta, o propósito da carta, a igreja que recebeu isso. Nós estamos, infelizmente, pegando um texto que era para nos alertar, né, e tratando ele como um texto que é para nos acarinhar. Porque é o que Paulo fez aqui quando escreve para essa igreja. Porque nós sabemos, irmãos, que a igreja de Corinto, como eu já disse aqui no início, ela era uma igreja complicada. Era ou não era? Quando a gente estuda ou lê um pouco a carta, a gente percebe lá que eles tinham um problema de identidade, né? Quem nunca leu, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, né? Algumas pessoas hoje em dia falam a mesma coisa, né? A gente brinca aí, né? Tinha aqueles que eram os mais descolados lá, os que achavam assim, eu não sou nem de Apolo nem de Paulo, eu sou de Cristo. Não é diferente como é que a gente o que a gente escuta hoje em dia, né? A gente brinca eu sou calvinista, ou eu sou arminiano, aí chega alguém no meio e fala assim, eu sou de Cristo. Nossa, considera, você é arminiano. Porque vocês entendem, né? A brincadeira. Me perdoe, meus irmãos que estão, é uma brincadeira, né? Mas o que eles tinham ali? Uma falta de respeito no momento da ceia, né? Lembra como era a ceia lá? Já leram sobre isso? E é por isso que Paulo recebe, né, ou seja, do Senhor, como foi a ceia, e dá uma instrução. Na hora da ceia, não tinha todo mundo comendo igual sabe, festa de crente? Até hoje, né, nós festa de crente, às vezes nós temos o espírito da igreja de Corinto, né? Vai comendo, sem esperar ninguém, mas o fulano ainda está chegando, não, quer chegar e come, né? E eles estavam comendo, aquele desespero, aquela coisa louca, né? Ou seja, sem entender o que era, porque só achava que uns ficando bêbado na ceia, de tanto vinho. Aí Paulo vem e fala assim, meu Deus do céu, deixa eu explicar para vocês o que é a ceia, né? E por conta dessa explicação, para nós hoje em dia, nós temos uma instrução de como nós devemos celebrar a ceia, examinarmos a nós mesmos, né? A gente entender o que é o pão, entender o que é o vinho, lembrar que ele voltará, saber por que tem doentes e enfermos, né? Por que nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, né? Então, é algo maravilhoso que Deus deu ali, mas aquela igreja está representando isso. Nós temos em um outro momento um filho, ou seja, em adultério com a mulher do seu próprio pai. Olha que coisa. É uma igreja, irmãos, uma igreja. Então nós temos uma igreja que tem todos esses problemas, mas que também estavam cheios de dons. Olha que coisa. O culto era uma bagunça. Você passava lá fora, você não entendia, né? Porque estava todo mundo profetizando, falando em línguas e aquela bagunça toda. Aí Paulo vem e fala assim, vocês têm que entender que é por isso que ele vai lá explicar o capítulo 12, 14, por que Deus deu dom à igreja, como que vocês devem usar os dons, por que o dom é necessário. O dom é para a edificação do corpo, nunca para uma edificação pessoal. Ele está explicando isso tudo ali. Então, eles não tinham ordem, eles não tinham ali a decência e nem a moderação, né? A gente cresceu ouvindo isso, né? Ordem, decência.
e moderação. Então, em meio a este cenário, a esta igreja, aí Paulo vai e escreve uma carta de amor. Não fica, às vezes, até parecendo que a carta ficou meio fora do objetivo. Ele começa ali explicando a ceia, começa a falar dos dons, e ele vai continuar no capítulo 14, mas antes, no 13, ele vem e fala do amor. Só que não, né? Quando a gente lê entendendo o contexto geral, a gente percebe que, ou seja, ele está mostrando ali, é necessário para que tudo isso que vocês estão recebendo ou fazendo, vocês tenham o amor. E é por isso que ele começa ali com o exemplo do dom de línguas, né? Onde não somente isso, ele também vai ilustrar, olha, imagina se eu der o meu corpo, e isso de fato aconteceu, né, em alguns momentos na história, né? Você percebe, por exemplo, Daniel, né, onde narra ali a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas qual eram os nomes deles mesmo, você sabe? Nós temos alguém aí. Então, pelo menos um Misael já saiu aí, né? Eles deram seus corpos, né, para ser queimados por conta de obediência a Deus, né? E aí a gente sabe, conhece a história. Mas enfim, ele estava falando, ainda que eu desse o meu corpo sem amor, isso não teria nenhum valor, né? Isso não mostraria nada. Mas o interessante, ainda que eu tivesse o dom de profecia, de conhecimento, ou até o dom de mover montanhas, né? Se eu não tivesse amor, de nada teria valor. Jonathan Edwards, né, ele diz assim, existem pessoas que estão inundadas de conhecimento, mas vazias de piedade e amor. A gente pode imaginar algo assim, né? Você cheio de estudo, de conhecimento, mas sem o amor, sem a piedade, sem a compaixão, isso não tem valor algum. A gente deve olhar para dentro de nós e pensar sobre isso quando a gente lê esse texto. É lógico que até o final eu quero tentar aqui chegar a uma conclusão de como nós vamos aplicar isso em nossas vidas ou não, né? Mas a gente deve ler, né, ou seja, esse texto compreendendo, e aqui eu, sem fazer, né, uma exegese aqui das palavras originais que tem lá no texto, né? Porque senão a gente caminharia para um outro propósito do texto, né? Mas o que a gente deve observar aqui é se este amor que é dito aqui nessa carta, ele é um sentimento ou ele é uma ação? Ele é algo que a gente tem ou ele é algo que a gente deve fazer? É alguma coisa assim que a gente deve tentar pensar. Porque esse modelo, né, que a gente vai tentar mostrar aqui, você vai perceber que você vai ter que lutar para realizar ele. É basicamente isso. E quando a gente olha para esta carta, no meio aqui dessa história, né, capítulo 12 e 14, praticamente tratando sobre dons, e tem uma carta aqui de amor aqui no meio, o que nós vamos perceber é que esta carta, que é tão romantizada por nós, na verdade, ela é uma carta que está acusando, ela é uma carta que está exortando. E a gente deve olhar para isso. A gente, por mais que a gente goste, talvez você até usou aí no seu casamento, né? Mas ela é uma carta, não foi nesse propósito. Paulo não estava pensando assim, eu vou escrever uma carta aqui para a igreja de Corinto, que no momento do casamento as pessoas vão usar. Sabe? Não era isso para mim. Ou as pessoas vão cantar músicas com ela, porque vai ser bonita, né? Vão escrever poemas. Não era isso. A gente deve entender o contexto da carta. Por isso que a gente está falando sobre ela. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10, uma passagem que também é muito conhecida por nós, os cristãos, é que diz assim, e nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para perdão de nossos pecados. Irmãos, nisto consiste o amor. O quê? Ele tem enviado o Filho. Entende?
Tenta ligar isso até o final. Porque aqui nós temos o padrão, né, do que é o amor. E esse padrão nos mostra que o amor, a fonte é o próprio Deus, vem dele, né? O exemplo é dele. E até então, aqui que nós lemos aqui, nada tem a ver com nós, nada. Quando a gente vai ao longo aqui da história, percebendo, ilustrando, vendo, pesquisando, o que a gente trata, principalmente nessa passagem que nós acabamos de ler, que infelizmente no meio da igreja, ou seja, no meio dos nossos próprios irmãos de fé, o que acontece? Muitas pessoas estão confusas quanto ao que é lei, quanto ao que é evangelho. As pessoas não conseguem entender, porque muitas das pessoas acreditam que o que é o evangelho? De repente, se chegar aí fora e perguntar para os seus irmãos, né, de fé, assim, olha, me diz aí, me explica o que é o evangelho. Eles vão falar assim, o evangelho é amar a Deus e ao teu... Tem alguém aí? Amar a Deus e ao... como a si? Muitas pessoas vão tratar isso é o evangelho. Amar a Deus é o teu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque Jesus foi lá e pegou o grande mandamento, na verdade, resumindo toda a lei, nesses dois, né? Amar a Deus e ao teu próximo. Isso é evangelho? Não. Por que não é evangelho? Porque o amar, porque o realizar, o fazer algo, não é evangelho. O evangelho é algo que foi feito. O evangelho é uma notícia. Amém? Qual é a boa notícia do evangelho? Que Jesus fez algo em nosso lugar, algo que nós não seríamos capazes de fazer. Quando a gente fala, o evangelho é amar a Deus, ao teu próximo como a si mesmo, você pode se examinar, né? Vamos usar lá 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo. Você é capaz de amar a Deus e ao teu próximo como a si mesmo? Você faz isso? Não faz, irmão. Por que não faz? Primeiro porque você peca quando desobedece a Deus. Primeiro que quando o seu irmão te ofende, você quer ofendê-lo também. E não ofereceu perdão. Eu estava ouvindo, a Fabiana estava ouvindo lá outro dia uma live lá, daí a pessoa falando assim, o perdão é uma perda grande, por isso que é um perdão. Não é que faz sentido? Né? Você perde algo, então você oferece, dói em você, você perdeu, sabe? E nós, muitas das vezes, não queremos fazer isso. Amar a Deus e ao teu próximo é a lei, e cumprir a lei é possível? Não é, somente Jesus foi capaz de cumprir a lei. Jesus é o modelo perfeito. Ele é o exemplo claro, mostrando para cada um de nós que nós somos incapazes, que nós não temos mérito nessa questão. E se nós olharmos para Jesus e tentar ter uma comparação com Ele, nós estamos perdidos. Então, coloca Jesus de um lado e você do outro. Coloque Jesus obedecendo ao Pai e amando ao próximo, e coloca você do outro. Você vai ter algum mérito? Você vai conseguir chegar até os pés de Jesus? Não vai. Nós não conseguimos. Nós somos incapazes. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. A gente recebe a instrução da própria boca do Senhor. Ou seja, pegue a palavra, ouça ela, fale dela, pense nela todos os dias. E a gente, muitas das vezes, perde o nosso dia com tudo, menos com a palavra de Deus. A Bíblia diz, exalte ao Senhor, né? Glorifique ao Senhor. E quantas vezes a gente está glorificando os nossos ídolos dos nossos corações? Porque nós somos falhos. A Bíblia diz sobre isso, ame ao teu próximo. E quantas vezes o teu próximo
está ali te ferindo e você não está aguentando mais o seu próximo. Você está querendo matar o seu próximo. E aí você fala assim, você consegue obedecer? Você consegue amar a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo? Isso é o exemplo da lei. Jesus cumpriu isso. Nós temos condições de fazer isso? Não. Então Jesus é um modelo. E se nós não somos um modelo, logo nós estamos perdidos, se a gente achar que pode comparar com ele. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 25, praticamente uma mesma coisa que foi escrito no verso de João, 1 João que a gente leu. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, no versículo 25, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Irmãos, Deus é paciente, é benigno, é misericordioso, é amoroso. Conforme o texto que nós iniciamos este culto, Salmo 136, 1, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Nós devemos pensar sobre isso. Esta semana, eu e a Fabiana, a gente sentou com os meninos para a gente... Eu sentei para explicar como que funciona o Brasil. Complicado, né? Mas assim, vou explicar como é que funcionam os poderes do Brasil. O que é o legislativo, o executivo e o judiciário? Da onde vem o dinheiro que alimenta isso tudo? Por que existe corrupção? O que é que um cria, o que é que o outro executa e o que é que o outro julga? Eu mostrei tudo isso somente para fazer uma introdução para eles de algumas novas regras que a gente tem em casa. Nós vamos ter novas regras. Então, deixa eu usar um exemplo aqui para vocês. O legislativo que cria leis é o papai e a mamãe. Vocês, em vez de eu colocar como população, olha que benção, eu estou colocando vocês como o executivo que executa a lei. Se vocês não executarem as leis, o judiciário, que também é o papai e a mamãe, então quem cria a lei também julga, é complicado, mas nós vamos chegar em vocês e vamos puni-los. Então, nós vamos tentar executar a lei. Eu sei, claro, que é muito complexo fazer isso nesse período, né, em que as crianças estão em casa, manter e ampliar as regras ou mudá-las, os combinados. Eu sei que é difícil, mas eu vi que era necessário, principalmente por causa desse momento que nós estamos vivendo, né, e a gente corre o risco de deixar que a internet eduque, né, ou o videogame eduque, e isso é um perigo daqui a uns anos, né? Então, por conta disso, eu sei que para eles, eu falei isso com eles, olha, eu sei que neste momento vocês estão olhando para nós aqui, pode até estar achando assim, nó, que pai ruim, meus pais estão ruins, né? Estão cortando o meu prazer, né? Cortando as coisas que eu gosto, né? Só que eu falei, olha, eu estou fazendo isso por amor, porque eu me preocupo, que eu amo, que eu quero o bem de vocês, eu quero que daqui a uns anos vocês possam olhar para trás e falar assim, ainda bem que meu pai fez isso. Por conta principalmente do vício, né, que é muito fácil de talvez ser formado na personalidade, na dependência, na ansiedade. Então, assim, eu não estou sendo aqui o radical, eu quero só que tenha regras, tá? Hora de comer, por exemplo, não tem celular na mesa mais, né? Porque estava tendo, então, é perigoso comer o celular e jogar a comida. É um perigo daqui a um tempo. Só que eu entendo que para eles estão olhando assim, poxa, que ruim, está cortando o que me dá prazer? E aí, eu acredito que daqui a uns anos eles vão entender isso, principalmente quando eles tiverem filhos. Aí eles vão falar assim, eu entendo porque que meu pai estava cortando, né? É porque agora eu estou vendo como ele via. E não é algo semelhante a Deus conosco, né? Por amor, Deus fala assim, não vai. Aí eu falo assim, mas eu amo aquilo, pai. Eu quero aquilo demais. Eu falo assim, não vai, eu te amo, eu não quero que você vai. Mas eu amo. Vai, até deixa isso aí. Você volta igual a história do pródigo, né?
do qual nós sabemos que é o pai pródigo, mas a história é conhecida como o filho pródigo. Porque ele ama. E qual que é o problema? Muitas pessoas hoje em dia acham que o evangelho é a mesma coisa que eu estou fazendo para os meus filhos. Regras do que fazer e o que não fazer. Isso não é evangelho. O evangelho é sobre o que Jesus fez. É uma notícia do que ele fez em nosso lugar. É por isso que eu li aqui 2 passagens. Primeiro, consiste o amor e como que Jesus foi a apresentação deste sacrifício perfeito para que nós pudéssemos ter vida. Ele é o modelo perfeito. Ele faz com que toda essa notícia tenha sentido em nossas vidas. Se você tentar cumprir a lei, você vai falhar. Se você tentar amar o teu próximo como a si mesmo, é uma ordem, é uma instrução, tem exemplos. Você vai até fazer, você vai acertar em alguns momentos, mas você vai falhar. Você não é infalível, sabe? Em um momento você vai falhar. Quando for com alguém talvez que tenha mais importância na sua vida e que te magoar, talvez você vai se sentir traído. Talvez você não vai conseguir olhar com o mesmo sentimento e falar assim, não, vamos continuar, vamos juntos fazer isso. A vida, infelizmente, é assim. Jesus olhou para nós, mesmo sabendo que a gente ia falhar, e continuou. É diferente, não é? Então não é sobre o que nós faríamos. O que você faria se você estivesse no lugar de Cristo, né? Existe um livro assim, né? Nos seus pés aí, né? Agora, vamos dizer assim, como que faria? Não tem. Ou seja, é o que Jesus fez por mim e por você. Ele fez uma vez por todas. Nós, com certeza, vamos falhar. Infelizmente. Agora, se você pensa assim, o homem é capaz de produzir coisas boas, né, sem Cristo. Todo bem que você produz é por causa de Cristo. Simples assim. A lei, irmãos, veio e nos mata. Simplesmente assim. O Evangelho vem e nos salva. Isso é a mensagem. A lei te condenou. O Evangelho vem e te salvou. Qual que é o Evangelho? A boa notícia. Cristo morreu no seu lugar. Então, o que é preciso, então, neste primeiro momento? Para nós, entender o que é este Evangelho. Ou seja, que não tem nada a ver com a condição, a capacidade de você fazer alguma coisa. Mas do que Deus fez com o amor ágape dele em nosso lugar. Então, Deus, ele é amor, não é porque é somente um sentimento que Deus tem dentro dele. É amor porque ele fez uma ação desse sentimento. O que ele fez? Ele enviou o seu filho. Entende? É uma ação. Tem que fazer algo. Não é um sentimento, eu tenho amor, eu sou uma pessoa amorosa. Não. O amor manifesta-se fazendo. Entende? Quando a gente olha para a igreja de Corinto, a gente pensa como que Paulo era, né, quando ele estava escrevendo, como que Deus era quando estava inspirando a Paulo a escrever essa carta. E como que Deus trata essa carta para nós aqui hoje, para que a gente possa olhar. A gente pensa, por exemplo, que aquela igreja, ela estava cheia de divisão, né? E ela agora precisa de um amor maior do que o amor entre irmãos, o amor filos, né? Ou o amor eros, que são termos, né, do grego que eu falei que eu poderia fazer a exegese do texto, mas não vou. Ele usa aqui o amor ágape nessa carta. Então, tudo que a gente está lendo aqui vai mostrar que o cerne do Evangelho, que o cerne do Evangelho é quem é Jesus Cristo. Amém? Quando eu li um texto sobre esse, eu vi o Bessa falando algo interessante. Ele falou assim, olha como que esse texto vai nos humilhar e como que é ridículo, por exemplo, se você lê o texto colocando o seu nome no lugar do amor, né? Para a gente pensar assim, não, isso aí é sobre nós, né? É sobre a condição da gente fazer. E é como se eu falasse assim, olha, o Wagner é paciente e bondoso. Aí você pode ler com o seu nome. Né? Lê aí com o seu nome, pensa assim com o seu nome, coloca o seu nome no lugar. Né? O Wagner não é ciumento, nem presunçoso, nem orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Não é irritável, nem reclamoroso. De repente, assim, em alguns momentos eu não sou, mas em outros momentos você é. Só que ele está falando aqui que não é. Né?
O Wagner não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O Wagner nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Leia esse texto colocando seu nome, você vai assim, que absurdo, é ridículo, né? Realmente você pensasse isso. Só que Deus está nos mostrando que quando Ele envia seu Filho, Ele nos mostra claramente o que é o amor, sabe? Esse texto vai nos mostrar o que de fato é esse amor. E nós teremos então a conclusão que nós não temos o amor como Ele é. O que a gente vale? Será que a gente vale realmente? Será que nós somos valiosos desse jeito, igual a gente pensa quando lê esse texto? Não. A gente vai ver que, na verdade, nós somos falhos, necessitados de Deus e carecemos dele. Nós precisamos de Cristo. É isso que você deve pensar sempre. Você precisa de Cristo. Não confie na sua própria força, não confie na sua própria fé, na sua própria certeza do que é amor. Você precisa de Cristo. Nós temos em nós o amor e a gente só precisa manifestar. É o que alguém pode pensar. Não todos nós temos um amor, né? Eu tenho um amor dentro de mim, eu só preciso manifestar ele. Não, na verdade é uma luta, irmão. O que nós estamos mostrando aqui, eu estou tentando mostrar desde o início aqui, é justamente para mostrar, olha como que você não é este amor que está sendo descrito aqui. E Paulo está mostrando para eles claramente, para nós aqui hoje, que o amor manifesto de Deus é Jesus Cristo. Nós termos o amor de olhar para o próximo e simplesmente amá-lo, nós devemos amar com atitude. E isso é uma ação que você deve fazer. Não somente em palavras, né? Alguém certa vez disse, olha, amar se aprende amando, né? Quando a gente olha para Jesus, a gente entende, olha, Ele é a expressão máxima da glória de Deus, né? Ele é a manifestação do seu amor entre nós, e isso é maravilhoso. Então, se a gente olha agora para esse texto, em vez de olhar para nós, mas colocando essa personificação do amor em Jesus Cristo, porque ele está dizendo ali, né, o amor é bondoso, né? Ele está usando um artigo ali para identificar alguém, um sujeito do que é aquelas qualidades. E agora a gente lê isso, né, não da forma ridícula, usando meu nome, nem os seus, mas usando o nome de Jesus, tudo faz sentido. Se você ler, por exemplo, novamente, pensa assim, olha, Jesus é paciente e bondoso. Jesus não é ciumento, nem presunçoso. Jesus não é orgulhoso, nem grosseiro. Jesus não exige que as coisas sejam feitas às suas maneiras. Jesus não é irritável, nem rancoroso. Jesus não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Jesus nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Aí faz sentido. O que é o amor? Jesus é a personificação do amor. É o envio, é aquilo que eu li, Romanos 3:25, 1 João 4. Ele é essa personificação, ele foi essa ação, vindo, cumprindo a vontade de Deus. Esta carta de Paulo para a igreja quer ensinar que quão incapazes nós somos, né? E quão incapazes eles eram. Eles se acharam que eram muitos merecedores. Sabe, eu sou merecedor, eu sou cheio de dom, de riqueza. Só que Paulo vem e mostra o seguinte, olha, eu vou mostrar para vocês o que é a base disso tudo. E a base disso tudo é o amor. E primeiro, vocês não são. Somente Cristo é essa base. Amém? Nós precisamos dele para ser com essa base. Nós precisamos de olhar para as nossas misérias. Que senão nós estamos realmente perdidos. Não foi uma carta para casamento, não foi uma carta para virar texto de música, né? Não foi uma carta aí para ilustrar os nossos quadros, né? Na verdade foi uma carta para exortar, para corrigir, para mostrar como eles estavam errados. Para nós aqui hoje, o que nós precisamos aprender? Que o amor consiste em Deus ter enviado seu Filho, e não porque nós achamos que há alguma coisa dentro de nós. É para a gente analisar a nossa própria vida e tentar ser um exemplo de fé realmente para homens e mulheres, e manifestando sim a graça, a bondade e o amor de Deus. A gente tem nas Escrituras que o cristão, ele tem o fruto do Espírito,
Amor, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, o amor. E você deve ser parecido com Jesus. Você deve lembrar que não é por causa do seu amor, mas em Jesus você foi amado. Em Jesus você tem um modelo de esperança. Em Jesus você é salvo. Logo, é tudo sobre Jesus Cristo. Amém? O grande paradoxo aqui que a gente pode pensar é o seguinte: nós somos chamados a amar como Deus ama. Por quê? Porque nós odiamos como homens odeiam. Essa é a grande verdade. O amor não é algo para ficar, sabe, guardado dentro de nós, para a gente... Quando a gente dá bem somente com os outros, sabe? Você dá bem com os irmãos aí, você sabe. Então eu tenho amor, posso manifestar com essa pessoa. Não, o amor é principalmente assim, quando nós nos darmos maus uns com os outros. Jesus, ele veio e manifestou o amor de Deus em nossas vidas quando nós éramos inimigos. Não é isso que a gente leu aqui? Isso é a manifestação e a personificação do amor. A igreja que foi plantada ali por Paulo e Apolo tinham então esses conflitos. Vocês acham que nós também não temos conflitos? Você acha que nós estamos tão superiores, né? Uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, plantada por Paulo. Quem é o pastor daquela igreja ali? Paulo. E os irmãos cheios de conflitos, cheios de confusão. Você acha que a igreja hoje, do século XXI, né, ou seja, vivendo aí no auge do humanismo, onde o homem tem uma condição, uma valorização maior do que tudo, você acha que nós não temos esse mesmo problema? Você acha que essa carta realmente não é um grande alerta para nós? A gente que pensa e olha para nós mesmos assim, olha, eu sou valioso demais. Né? Nós cantamos, né? Não aqui, mas nós cantamos músicas por esse, né? Que vai te colocar, olha, você é tão precioso, você é tão isso, você é tão aquilo, você é isso, você. E você fala assim, ai de Deus se não tivesse me salvado. Né? O céu seria sem graça. O céu não teria prazer se eu não estivesse lá. Deus é feliz porque me tem. E olha que perigo de alguém cortar esse trecho e publicar só isso. Eu viro mais um desses coach loucos aí que tem por aí. Então, assim, nós devemos olhar para a Bíblia e entender, olha, é um alerta para nós. Amém? Para terminar, tem um trecho do livro Ter Fé na Cidade, que é o diálogo entre uma pequena igreja do bairro e a cultura, do pastor Tiago Cavaco. Ele é pastor em Portugal. Eu ouvi ele essa semana no evento da History da Atos 29, e ele diz o seguinte, olha, o cristianismo sugere que os seres humanos são, por definição, o pior que podem ser. É uma pergunta, desculpa. O cristianismo sugere que os seres humanos são, por definição, o pior que podem ser? A resposta é não. Mas o cristianismo, com a doutrina do pecado original, sugere um estado inescapável de maldade. Sim. Usando os termos teológicos usados por Agostinho, Adão e Eva eram no Éden posse não pecarem, ou seja, capazes de não pecar. Depois de pecarem e, consequentemente, serem expulsos do Éden, Adão e Eva passaram a não posse não pecarem. Esse é o artigo de Agostinho, né? Incapazes de não pecar. A visão radical que o cristianismo defende quanto ao pecado original não sugere que todo ser humano é um monstro, mas de fato defende que nenhum ser humano é incapaz de ser um monstro. Entenderam? E a gente viu isso por aí. Esse caso aí que triste, né, que ficou aí na mídia esses dias, a gente olha para uma pessoa, um ser, né, que abusa de uma criança, como foi aquele caso, a gente olha e fala assim, é um monstro. Então o ser humano é incapaz de ser um monstro? Não, nenhum ser humano é incapaz. Todos nós, até nós que estamos aqui, podemos.
É a misericórdia de Deus na sua vida e graça que você não está sendo aí um monstro. Então, por essa mesma circunstância que o amor se impõe como uma força incontornável. Não há solução para o nosso pecado que precise de um poder menor do que o amor. O amor é mesmo uma força. O modelo que temos é o amor ágape de Deus. Amém? Então eu contei toda essa história da carta de 1 Coríntios, somente para nos mostrar esse final. Que nós temos um modelo de amor. E esse modelo de amor é o amor ágape de Deus. E esse amor ágape de Deus, nós temos que imitá-lo. Não por nossa força, não porque a gente quer, mas porque Deus pode nos conceder essa graça. Então que nós possamos sair daqui hoje amando mais a Deus, é claro, e amando principalmente aqueles que é a pedra no sapato. E amar não é somente um sentimento que você tem. Amar é uma decisão, é uma luta. Você decide amar, você luta para amar. É uma luta primeiro com você mesmo. Porque é mais fácil odiar. É mais fácil ser o monstro. Amém? Mas Deus nos deu um modelo. E a personificação do amor é Jesus Cristo. Vamos orar. E que o amor seja manifesto em vossas vidas. O amor ágape do Pai. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado a Deus por esta palavra. Obrigado a Deus por este exemplo que é Cristo. A personificação do amor. Deus, em nome de Jesus, que o amor ágape do Senhor seja o nosso modelo e também seja, ó Pai, em nossas vidas aquilo que nos inspira a amar, a decidir amar, a respeitar, a honrar e principalmente, ó Pai, a glorificar o Teu nome com isso. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja aqui nesta manhã, aqueles que estão acompanhando agora à noite, que o Senhor possa abençoar a casa deles, a família deles, a vida deles. Que o amor seja derramado nos corações e que eles sejam cheios, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Abençoa a Tua igreja neste momento, Pai. Que eles estejam sempre unidos na fé, no amor, ó Deus, na esperança do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, ainda nesse espírito de amor, né? Como o pastor Wagner pregou, e que a mensagem de Deus possa ter adentrado aos nossos corações, né? A gente pede ao Espírito Santo que testifique isso em nós. Nós temos a oportunidade de louvar a Deus com as nossas ofertas, né? Se você se preparou nessa manhã, você que nos acompanha, que tem os meios pela internet, né? E sempre a gente ressalta que isso nunca deve ser um pesar na sua vida, isso nunca deve ser uma obrigação, isso nunca deve ser um peso para você fazer isso. Sempre as ofertas que a gente usa para o sustento desse lugar, tu deve ser por alegria, por gratidão, não tem imposição 10, 20, 30, não existe isso na Bíblia. O que Deus requer de nós é 100% da nossa fé e 100% da nossa alegria, porque nós entendemos que em meio a esses meios tão difíceis que estamos vivendo, esses tempos, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da nossa casa, Deus tem cuidado do alimento na nossa mesa, e Deus, acima de tudo, tem sustentado a sua igreja, porque a igreja não é minha, não é nossa, não é de nenhum líder, mas a igreja é de Cristo. Ele faz dela o que Ele quiser, toda forma que Ele quiser e como quiser. Nós somos testemunhas que Deus faz milagres em nossos meios, né? A gente, muitas vezes, a gente nem traz isso à tona, né? Para não parecer algo, nossa, estamos falando para tentar comprar o coração das pessoas e a consciência, mas Deus literalmente faz milagres em nossos meios. E nós somos gratos a Deus e a todos que cooperam com essa obra, porque cooperar com a igreja local não é cooperar com líder A ou líder B, é cooperar com o avanço da mensagem de Deus aqui nessa terra, porque Deus nos usa
o seu povo, né, usa a sua igreja da forma que Ele quiser. E nós somos gratos a Deus por essa oportunidade que temos de cooperar com o avanço do reino nessa terra. Amém? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo sustento que o Senhor sempre foi e sempre será em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo sustento da nossa casa, pelo alimento na nossa mesa, pela nossa saúde financeira. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos ofertarmos em Sua casa e que o Senhor possa receber como forma de louvor e como forma de gratidão as nossas ofertas, nunca como barganha, nunca como troca, nunca querendo comprar as Suas bênçãos, mas recebe como forma de louvor pelo tudo que o Senhor tem nos dado e como cooperação ao avanço do Teu reino. Abençoa, Senhor, a cada vida aqui nessa manhã, a cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, grandemente esses que nos acompanham e que tens, de forma muito generosa, cooperado com o sustento da Tua casa. Aviva, Senhor, o nosso coração a exercermos sempre esse dom da generosidade. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. É muito bom estar reunido como igreja. Alguns irmãos aí que mandam mensagem assim: será que eu já posso ir no culto? Eu falo assim: complicado, né? Ou seja, cada um vai saber, né? Ou seja, como que tá. Mas quem tá com bebê assim, né? Complicado às vezes, enfim. Mas vamos orar, né? Para que Deus possa estar nos abençoando e contar essa história rapidamente. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Tem ali o cafezinho, não vai embora correndo, toma um café, o chá. Cuidado que o café foi feito pelo Denilson. Amém? Toma com bastante moderação. Nós vamos embora logo já. Amém? Vamos orar para a gente ir embora e cantar aqui a nossa bênção em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por este momento que tivemos aqui de glórias ao Teu nome, edificação, que o Senhor possa ter falado aos nossos corações, ter nos instruído, nos abençoado, curado pessoas, transformado situações, porque Tu és Deus, Pai, e nós cremos em Ti. Leve os Teus filhos em paz e em segurança para os seus lares, abençoe a semana de cada um deles, aqueles que nos acompanham também pela internet, que o Senhor, Pai, possa os abençoar grandemente. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.